Não é isso? Nós podemos observar que nós temos na Bíblia, lá em Êxodo 31 e também no 35, a Bíblia diz que Deus falou para Moisés que ele deveria colocar quem mexesse com ouro, com prata, com pedra, com ferro, e Deus escolheu Bezalel, Oliabe, e a Bíblia diz, e o enchi. Vamos ver isso aí? 31, vamos lá? E o enchi. Olha aí, isso é muito importante para que você comece a entender. Nós estamos falando da natureza da igreja. Olha como é que diz. E eis que tenho posto, é o 6. Eis que tenho posto com ele a... Mas começa do primeiro mesmo. O 3. Vai. O primeiro, né? Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel. Olha, quem chama é Deus, não foi Moisés. Eis que eu tenho chamado. Na obra de Deus não tem esse negócio de coleguismo, não tem esse negócio de amizade para colocar. Quem sabe a necessidade da igreja, quem é? Deus. É Deus. Quem é que sabe a necessidade da obra? Deus. É Deus. Então, por isso que ele é quem chama. O verbo cará no hebraico é isso, é chamar. E Deus é quem chama, não é o homem quem chama. É por isso que presidente de convenção, pastor de igreja, líder de vocais, líder de mocidade, precisa orar primeiramente e dizer, quem é, Senhor? Porque às vezes eu posso escolher porque ele tem muita titulação, porque ele tem muitos dotes, mas essa escolha ela não vem assim. Quando nós lemos 1 Samuel 16, a Bíblia diz que até o Samuel, que ele queria escolher pela aparência, e isso foi reprovado por Deus, porque o homem só vê o que está do lado de onde? Do lado de fora. E Deus vê o que está do lado de quem? Então a melhor coisa para uma igreja é um pastor que é fruto da oração para ele estar ali. É um líder que é fruto de orar, porque se você for só pela aparência, só pela beleza, só pelo título, não vai dar certo. Saul tinha tamanho, mas não conseguiu matar Golias. A questão não é o tamanho, a questão não é o teu dote, a questão é saber se Deus é contigo. É por isso que a Bíblia diz, Deus chamou, não é? Vai lá. Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o artifício. Pastor Wagner, esse homem aí já era um artesão. Ele já tinha as qualificações, mas ele tinha as qualificações para trabalhar lá fora. Para trabalhar com aquilo que era Deus que estava dando a planta. Aí Deus disse, eu vou encher ele do meu. Aqui é diferente. É diferente. Depois vocês podem ler esse capítulo todo e vocês vão perceber isso, ok? Então a verdade prática, ela está mostrando que Deus é quem dá. Vamos lá. Aliás, o texto áureo. Verdade prática. Os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Então nós temos, coloca aqui para ficar bem importante para os irmãos, algumas classificações que se coloca dons gerais, dons espirituais e dons ministeriais, ok? Dons gerais, Romanos 12. Dons gerais, Romanos 12, vamos lá. Dons espirituais, 1 Coríntios 12. E dons ministeriais, Efésios 4, 11, 12. Muito bem. Nós estamos colocando para eu dizer algo muito importante para os senhores e as senhoras. Ok? Muito bem. Muito bem, obrigado, pastor. Vamos lá. Vamos aqui, Caio. Dons gerais, porque leia de novo aí a verdade prática. Olha o que diz a verdade prática. Os dons ministeriais foram... Os dons ministeriais. Aqui é Efésios 4:11. Esses dons ministeriais, nós podemos dizer que foi substituído, era aquele ministério profético do Velho Testamento. Todos foram substituídos pelos dons ministeriais, ok? É muito importante isso aqui, eu vou já falar sobre isso. Dons espirituais, chamado também de sobrenaturais, são aqueles dons como, por exemplo, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento do Espírito, dons de curar, dons da fé.
E aí você tem dons gerais, que alguns dizem, alguns quando citam Romanos 12, vê bem aí 7, 8, só para a gente compreender isso aqui, ok? Bora para cá, bota para cá, vamos lá. Eu quero dizer uma verdade já para todo o Brasil. Vamos lá. 7, 8. Se é ministério... Pode ler, começa antes. 6, né? Isso. De modo que, tendo diferentes dons... Tendo diferentes dons... Segundo a graça que Preste nos bem é dada... atenção. Não confunda essa graça aí. Aí não é graça salvadora. Aí é graça de favor. Sim. Os dons não vêm a nós pelos nossos méritos. Os dons vêm a nós através do quê? Da graça. Então não se arrogue na igreja. Ninguém pode se arrogar na igreja, porque na igreja tudo que nós temos vem de quem? Deus. Vem de Deus. E vem de Deus mediante o quê? A graça. 1 Coríntios 15, 10, Paulo diz, pela graça de Deus, eu sou o que eu sou o que eu sou. Então não venha para cá dar uma de bambambam aqui no púlpito, ou dar uma de bambambam lá no meio do povo, se arrogando, dizendo, eu sou assim, Deus foi com minha cara. A graça de Deus é com todos. E esses dons aqui, que são chamados de dádivas, presentes, não é porque merecemos, é porque o Senhor sabe a quem o Espírito vai repartir para a necessidade do quem? Do corpo. Olha para cá, olha para cá. Tem um bocado de gente que me assiste, e tem uns aí que gostam de querer interpretar mal o que a gente fala, porque às vezes não assiste a mensagem toda. Tem um recorte que o pessoal faz aí, e eu agradeço a todos que fazem. Mas antes de você postar algo, vá ler e vá ouvir todinho o que eu estou falando. Porque eu sou pentecostal. Tu tá filmando, Caio? Bota para cá. Eu sou pentecostal, mas eu não sou pentecostal fanático. Eu não sou pentecostal aleatório e nem sou pentecostal de pula-pula. Eu sou pentecostal baseado na palavra de Deus. Eu sei que Deus pode usar alguém com a profecia preditiva, sim ou não? Ele usou Ágabo, não é assim? Ele usou Ágabo, ele usou alguns homens no Novo Testamento para fazerem profecias Só que a profecia que dirige a igreja... Tu está filmando? A profecia que dirige a igreja não é profecia que uma irmã se levanta na igreja e fala para uma pessoa. Não é a profecia que uma irmã se levanta de madrugada e diz, vai pegar fogo no Brasil. Não é isso que dirige. Vocês podem parar com essa palhaçada. Quando eu falo aqui a verdade, eu estou dizendo é o seguinte: Deus pode num trabalho, Deus já usou pessoas para mim assim, pastor Wagner, pastor Luiz. Deus já usou pessoas para mim assim. Eu estou num lugar e alguém diz, olha, Deus vai fazer isso na sua vida. Eu sei que Deus faz isso ou não faz? Mas a minha vida não é dirigida por isso. A minha vida é dirigida através do quê? Da palavra de Deus. Quem é que nega os dons? Nós não estamos negando os dons. Nós estamos negando a arrogância que alguém tem para com os dons. Para com os dons. Então, dons gerais, que alguns falam de dons de serviço. Olha como eram os dons. Vai lá, prossiga. De modo que, tendo diferentes dons, Isso. segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Ah, segundo a medida da fé. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Olha para cá. Seja segundo a medida do quê? Vocês sabiam que fé, envolve conhecimento? Vocês sabiam que essa palavra fé envolve doutrina? Quando alguém vai ser usado por Deus, ele só vai ser usado por Deus porque ele conhece a Deus e conhece o quê? A palavra. É por isso que a Bíblia diz, seja segundo a fé. E essa fé aqui, ela está aliada, a fé está aliada com conhecimento. Para se combater um erro teológico ou um erro doutrinário, você tem que ter a fé e tem que ter o quê? O conhecimento. Se não tiver os dois, você não vai derrotar. Se você, digamos, você só tem a fé e não conhece um versículo da Bíblia, tu vai derrotar o quê? Você vai debater o quê? Você vai defender o quê? Porque quando você olha para Paulo ele vai fazer defesa do Evangelho, mas ele faz defesa do Cristo que ele conhecia. Pegue Atos 17, Paulo pregando em Atenas.
Paulo cita poetas, Paulo cita história, Paulo cita teologia, transcendência, ele fala de tudo. Ele fala até de ressurreição, mas ele conhecia para quem ele estava falando. Ele disse: o Deus que fez os céus e a terra. Então aqui não é meninice, não é fanatismo. Então a fé, ela envolve conhecimento. É por isso que quando você vai para Romanos 10:17, a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir o quê? Ouvir o quê? Então a fé é construída através do quê? Pronto. A fé nossa é uma fé construída na palavra. Toda fé sem palavra é subjetividade humana. Então, se eu vou ser usado pelos dons, é na medida da fé. Não é uma coisa tua, não é da tua cabeça, não é da tua invencionice. E aí os dons gerais, se é profecia, seja profetizar. Se é ministério, seja ministrar. Seja ministrar serviços. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Esse ensino aqui não é o mesmo nível do ministério pastoral. É aquele irmão, é aquela irmã que Deus usa, que tem sempre uma palavra de sabedoria, de ensinamento, de encorajamento. O que mais aí? Se é o que exorta, use esse dom em exortar. Paracaleu, exortar aí não é andar brigando com ninguém, é chamar para o lado. É dar uma palavra: rapaz, eu vim aqui para te trazer uma palavra de Deus. Vai lá. O que reparte, façam com liberalidade. Até fazer doações só faz quem conhece a Cristo e a Bíblia. Doações, se o pastor ficar obrigando o crente a doar, não vai funcionar, porque a doação é uma ação do Espírito. Porque quem vai doar é porque conhece o dono da obra. É um ato de gratidão, e essa gratidão é porque você conhece quem é que te dá. É por isso que a Bíblia diz no Salmo 100: sabei que o Senhor é Deus. Essa é a fé verdadeira. Se você pegar capítulo 18 de 1 Reis, por que Elias zombou dos profetas de Baal? Porque ali era uma fé alienada. Ele diz: clama mais alto, talvez ele esteja dormindo. Fale mais, talvez ele esteja viajando. Agora Elias disse assim: venham para cá que eu vou mostrar quem é Deus em Israel. Essa é a fé que nós temos. Então, essa verdade prática, ela é maravilhosa. Aí você tem os dons, vamos lá, digam bem forte aí todos: dons gerais, dons espirituais e dons ministeriais. Veja que esses dons espirituais, aqui você tem para serviços gerais. E o que acontece? Vamos lá. Algumas pessoas dizem que aqueles que ainda não são batizados com o Espírito Santo podem ter os dons gerais. Já para os dons sobrenaturais, que são mais profundos, palavra do conhecimento, sabedoria, interpretação, variedade de línguas, eles dizem que precisa ser batizado com o Espírito Santo. E aqui nós temos o que? Os dons ministeriais. E aí vocês podem analisar que quando você olha para 1 Coríntios 12, a Bíblia diz assim, que o Espírito dá para cada um no corpo como ele quer. Agora, no capítulo 4, não é assim. Aqui, o Espírito dá. Aqui, Deus está dando homens para a igreja. Lá no 12, é o Espírito Santo dando dons para atuar no corpo. E aqui, é Deus dando homens como dons. Veja que aqui, em 1 Coríntios, é o Espírito Santo dando dons para os homens. E no capítulo 4, é Deus dando homens como dons. Gente, isso aqui é lindo, isso aqui é maravilhoso, né? Então você precisa compreender isso. Homens como dons e homens que recebem dons. Eles tinham dons, mas quem vai dar esses homens como dons, quem é? É o Deus. Por isso que ele diz, a uns, pois, Deus. Deus é quem coloca, Deus é quem põe, Deus é quem bota.